Vamos agora para a questão 62, que caiu na prova da BR de Distribuidora no ano de 2015. É uma questão que envolve a aplicação da indutância mútua. Temos aqui, então, essa sequência de três fontes, né, sendo que antes dela vem essa outra fonte aqui. Então, temos essas impedâncias em série. No entanto, essa barra metálica produzia um curto-circuito. Tá? Então, esse terminal está aterrado, bem como esse terminal da fonte, e a questão quer que a gente marque a opção que mostra essa corrente de falta. A primeira coisa que a gente nota aqui, que devido ao curto-circuito provocado por essa barra metálica, essas três impedâncias aqui de J10 ohms ficaram em paralelo. Tá? Então, uma coisa que a gente vai poder simplificar aqui é essas três impedâncias. O que nos leva a essa nova configuração aqui. Como as impedâncias são de J10 ohms, então, e elas estão em paralelo, então três impedâncias em paralelo, basta dividir o valor unitário dela por 3 e resulta nessa nova impedância de J 3.33 ohms. Tá? Então aqui nessa configuração nova a gente acrescentou essas correntes aqui que estão destacadas em verde. Então temos aqui a corrente na fase A, corrente na fase B e corrente na fase C. Tá? Então são três correntes que adotamos aqui. E aqui, como aqui está aterrado, então é como se fosse a corrente de neutro aqui. Tá? Então essa corrente de neutro é a soma das três correntes, de A, e B e C. Tá? Então é como se essa corrente estivesse descendo por esse terminal aterrado, depois sobe por esse terminal aterrado. O processo de resolução consiste na análise de malha. Então a gente vai aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, que nos diz que a somatória das tensões numa malha fechada é nula. E para esse circuito elétrico a gente tem três malhas para analisar. Então vamos ver quais são elas. Temos esta malha que passa por cima, certo? Sai de um terminal aterrado, vai até outro terminal aterrado, passando por cima. Temos essa outra malha que está passando pelo ramo do meio. E temos a terceira malha, que é essa que percorre o ramo de baixo. Vamos primeiramente levantar a equação da malha 1, que é essa que a gente está vendo que está passando em vermelho aqui. Então a gente vai partir desse terminal aterrado, percorrer todo esse trajeto vermelho até chegar a esse outro terminal aterrado aqui também. Iniciando aqui pela esquerda então vamos subir, aí vamos passar por essa fonte, então ganhamos 30 volts aqui, porque aqui a gente está a favor do sentido da fonte. Então, aqui a gente ganha 30 volts, depois vamos subir aqui, vamos passar por essa fonte de 220, então como aqui a gente está também atravessando em sentido favorável à fonte, então ganhamos 220 volts. Agora a gente tem essa impedância de J160 e essa de J3.33 para passar. Então vamos ter em mente o seguinte, aqui nessa daqui está passando a corrente da fase A e a gente está percorrendo no mesmo sentido da corrente. Então, devido a isso, a queda de tensão J160 vezes IA é negativa. Agora temos essa queda de tensão aqui em J3.3, só que quem está passando por ela é a corrente N. Então, é a mesma coisa. A gente está indo, mas a corrente está indo também. Então, a queda de tensão é negativa. Estaria tudo terminado aqui para a malha 1, né? No entanto, a gente tem esses acoplamentos indutivos aqui. Tá? Então, existe indutância mútua, né, entre essas três impedâncias. Aqui a gente pode ver que esse acoplamento entre as três indutâncias vale J 60 ohms, né, entre elas mesmas aqui. Então, o que quer dizer isso? Que quando essa corrente IB passar por essa impedância, através dessa reatância mútua de J 60 ohms, produz queda de tensão aqui, e também da mesma forma, quando a corrente IC passar por essa impedância, através desse acoplamento aqui de J 60 ohms, produz queda de tensão nessa impedância aqui. Vamos primeiramente analisar essa corrente IB aqui. Então, essa corrente IB, ela está entrando nessa impedância no terminal onde tem ponto. E a corrente A também entra por essa impedância pelo terminal que tem ponto. Então, a queda de tensão, né, que ocorre em função da corrente B passando aqui tem o mesmo sinal da queda de tensão que a corrente A produz quando passa por essa aqui de cima.
Então a gente olha aqui, ó, onde a corrente A passou por essa impedância de J 160 ohms, que o sinal é negativo. Então, devido como as duas correntes estão entrando pelo ponto, IA e B, a queda de tensão quando o IB passar por aqui, nessa reatância mútua, também tem que ser negativa. A mesma análise é válida para a corrente IC que passa nessa impedância aqui de baixo, porque ela está indutivamente acoplada com essa daqui. E a mesma coisa, a corrente IC entra nesse terminal que tem ponto, a corrente A também está entrando nesse terminal que tem ponto. Então, a queda de tensão em IC, nesse acoplamento mútuo, também é negativa, porque a corrente na fase A é negativa também, porque as duas correntes estão entrando pelo ponto. Então, devido à regra do ponto, né, como essas três correntes, IA, IB e C, entram pelas terminais que tem ponto, né, então ficou tudo o mesmo sinal aqui. A queda de tensão produzida pela corrente A, IB e C. Obedecendo a lei de Kirchhoff, então, a gente sabe que todas essas somatórias de tensão têm que ser nula. Para o vídeo não ficar muito longo, o que a gente vai fazer aqui? Então, temos essa expressão aqui de cima. IN, vamos lembrar que o IN é a soma dessas três correntes aqui, IA mais IB mais IC. Então, se substituir essa soma aqui e simplificar algebricamente, a gente vai achar essa equação aqui. Daí para frente é repetir esse mesmo processo, mas considerando essas malhas que passa aqui no meio e aqui de baixo, que foram mostradas anteriormente, e reescrever essas equações. Obviamente que a gente não vai fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, e até porque o objetivo é que vocês possam praticar isso daí. Aí depois que vocês fizerem aquelas equações para as malhas 2 e 3, vai chegar nessa forma matricial aqui. Aí chegamos nesse resultado aqui, resolvendo o sistema linear. Então, aqui onde está a corrente A, está 2,29, o módulo. E se a gente voltar aqui na questão, a corrente IF está aqui, que é onde está a corrente A que a gente atribuiu, e ele quer o valor da magnitude dessa corrente. Tá? Então, o valor que a gente vai ter que botar aqui vai ter que ser da alternativa D. Então, obviamente que essa questão é trabalhosa, certo? Ela toma um tempo bem maior do que esse vídeo aqui e é muita coisa para conferir também. Então, se você vai fazer prova, tudo mais, obviamente que essa daqui tem que ser deixada por último, porque ela é bem trabalhosa, tá? Então, primeiro a gente faz todas as faces para deixar essas mais difíceis, mais trabalhosas por último. Caso você descubra uma maneira mais simples de fazer essa questão, então deixe nos seus comentários, compartilhe conosco. Tá? Então ficamos por aqui, obrigado a todos e até a próxima.